Olá, eu sou o professor Sebastian e estou aqui para encerrar o bloco sobre os crimes contra a honra. E o que é que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar sobre a retratação prevista no artigo 143, o pedido de explicação em juízo, pedido de explicações em juízo do artigo 144 e vou tratar também da ação penal nos crimes contra a honra no artigo 145, tá certo? E o que é que eu vou falar inicialmente para vocês? Eu vou falar primeiro do artigo 143 do Código Penal, muito importante. O artigo 143 diz o seguinte: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, em primeiro lugar, que do crime de injúria não cabe retratação. Cabe retratação da calúnia, desculpem, e da difamação. Por quê? Porque calúnia e difamação dizem respeito a fatos, diz respeito a alguma coisa que o sujeito fez ou deixou de fazer, e disso é possível se retratar. Por outro lado, da injúria, que é um juízo subjetivo, não cabe retratação, certo? Isso não quer dizer que as partes não podem conciliar, não podem compor no crime de injúria, a questão não é essa. É porque a retratação, é bom que se diga logo de antemão, é um direito potestativo, via de regra. Ou seja, o crime de calúnia e o crime de difamação, o autor desses fatos, ele pode se retratar em juízo e, se retratando, fica extinta a punibilidade. A retratação é uma causa de extinção da punibilidade. É bom deixar bem claro que retratação não implica confissão da calúnia ou da difamação. Retratar-se é retirar a afirmação anteriormente feita. Ou seja, quando você se retrata, você desdiz uma afirmação anteriormente feita. Alguém diz que Joãozinho assaltou a quitandinha semana passada. Eu digo, olha, não, eu me retrato, eu retiro o que disse que Joãozinho assaltou a quitandinha semana passada. Pois bem, é bom deixar bem claro, também nesse aspecto, que a retratação, segundo o entendimento amplamente majoritário na jurisprudência e também majoritário na doutrina, que só cabe nos crimes de ação penal de iniciativa privada, nos crimes cuja ação penal somente se procede mediante queixa, com base na interpretação do artigo 143, que diz assim: o querelado que antes da sentença se retrata, certo? E essa sentença tem se entendido, embora haja decisões em sentido contrário, que esta sentença é a sentença de primeiro grau, é a sentença condenatória ou absolutória de primeiro grau, certo? Pois bem, então o que é que eu posso dizer mais para vocês em relação à retratação? Só cabe nos crimes que se procede mediante queixa. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Quando o crime contra a honra se processar mediante ação pública, condicionada ou incondicionada, não se admite a retratação, certo? Outra coisa interessante que é ponderar para vocês é a mudança introduzida pelo parágrafo único do artigo 143 em 2015, que diz o seguinte: nos casos em que o querelado tinha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Eu disse que a retratação é um direito potestativo, não depende de aceitação do ofendido. Mas quando a ofensa se realizar pelos meios de comunicação, a retratação tem que ser feita pelos mesmos meios. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer que se você pratica um crime contra a honra pelos meios de comunicação, pela rádio, pela televisão, você tem que retratar-se da mesma forma pela qual o sujeito fez a ofensa, tá certo? É bom deixar bem claro dentro dessa linha, lembrando que a retratação como circunstância de caráter pessoal não se comunica, cada um se retrata por si. Se Evangivaldo e Vandélia ofenderam Epaminondas e Vandélia se retrata, a retratação de Vandélia só vale para Vandélia.
não vale para Evangivaldo, tá certo? É bom deixar bem claro, essa é a primeira questão que a gente precisa tratar. 143. Próximo ponto agora, artigo 144, vou tratar convosco agora do pedido de explicações em juízo. O artigo 144 diz: se das referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Ou seja, é uma espécie de interpelação judicial, pelo qual, se alguma expressão não é clara. Houve um caso uma vez que um aluno me contou num curso de pós-graduação que ele teria dito numa audiência que o juiz seria mão leve. O que significa ser mão leve? O juiz interpelou o advogado para que ele explicasse o que significava mão leve. E, na verdade, mão leve quer dizer que ele não era muito rigoroso nas condenações. Não tinha nada de ofensivo nisso. É porque, às vezes, algumas afirmações são dúbias. E se as afirmações são dúbias, aquele que se julga ofendido pode interpelar, ou seja, pedir explicações do juiz. O procedimento é o mesmo da interpelação do Código de Processo Civil, certo? É uma medida preparatória, é uma medida facultativa, certo? Que não interrompe o prazo de decadência nem o prazo prescricional. É bom deixar bem claro. Por exemplo, nos casos do crime contra a honra, o sujeito tem um prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa-crime. O pedido de explicações em juízo não interrompe esse prazo. É bom deixar bem claro, certo? Então, nessa situação específica, se algum pedido não é claro, se alguma ofensa não é clara, é dúbia, a parte pode pedir explicações em juízo. O procedimento é o rito, certo, das interpelações e notificações judiciais. Na parte final do dispositivo tem uma coisa curiosa, que é o seguinte: diz: aquele que se recusa a dá-las ou a critérios do juiz não a dá satisfatória, responde pela ofensa. Da forma como está dito, parece que quem cala consente, e não é bem assim. O fato do sujeito não responder à interpelação não significa uma confissão ficta, certo? Da prática do crime, certo? Ou seja, o que o juiz diz, o que o artigo quer dizer é o seguinte: se a explicação não for convincente, e ficar provado que o sujeito fez a afirmação, nesse caso é possível que haja condenação, ok? Só mais uma coisa para terminar esse bloco, porque mais adiante a gente vai falar da ação penal, na ação penal nos crimes contra a honra. E o artigo 145 do Código Penal diz claramente que os crimes contra a honra são de ação penal de iniciativa privada. Nos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, calúnia, difamação e injúria, a regra é que a ação penal seja de iniciativa privada, ou seja, o ofendido, por intermédio de um advogado, oferece a queixa-crime contra o querelado. O ofendido será o querelante e o ofensor será o querelado, certo? Por intermédio de advogado. Lembrando que a ação penal de iniciativa privada ela é disponível, ela não é obrigatória, a pessoa oferece se quiser, certo? Agora, nós temos algumas exceções. Primeiro, o artigo 140, parágrafo 2º, diz claramente que se na injúria real da violência resultar lesão corporal, a ação penal será pública. Ou seja, se uma injúria real for praticada com violência, ela pode não produzir lesões corporais, e aí serão contravenções de vias de fato, e que serão absorvidas pela injúria, e será crime de ação penal privada. O crime de injúria real, certo? Com vias de fato, sem lesão corporal, ou seja, só com agressão física, que não cause nenhuma ofensa à integridade física, a ação penal continuará sendo privada. Todavia, se no crime de injúria real resultar lesão corporal, a ação penal será pública. E aí entende, lesão leve, pública condicionada à representação. Lesão grave ou gravíssima, pública incondicionada. Sintetizando, injúria real, qual é a ação penal?
Com vias de fato apenas, privada. Com lesões corporais, pública. Ok? Temos também no parágrafo único mais 3 situações de ação penal pública nos crimes contra a honra. Primeiro, nos casos de crime contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. A ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ou seja, se alguém ofender a honra do presidente da República, a ação penal será pública, só que nesse caso condicionada à representação do ministro da Justiça. Também o crime contra a honra de funcionário público, certo? Em razão de suas funções, nesse caso, a ação penal é pública condicionada à representação, porque nesse caso se ofende também o bom funcionamento do Estado, da atividade pública, e por isso a ação penal é pública condicionada à representação. Mas cuidado, para isso nós temos uma súmula, a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Olha a súmula 714 diz: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido, para adoção de ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Então, por exemplo, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia. Caso eu seja ofendido em razão do meu ofício de professor de uma universidade pública, eu tenho a escolha. Eu posso representar junto ao Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal promova a ação penal pública condicionada, ou eu posso contratar um advogado, ou até a mim mesmo, para entrar com a queixa-crime. É uma escolha do funcionário público no caso, certo? Agora, bom deixar bem claro, se o servidor público optou pela representação, ele não pode mudar de ideia e depois contratar advogado e oferecer ação penal privada, certo? Se o servidor optar pela representação, fica preclusa o direito de oferecer a ação penal privada. E por fim, para terminar, certo? Também será pública no caso do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que era o seguinte: nesse caso, nos crimes de injúria preconceituosa, certo? Ou seja, na injúria praticada por preconceito referente à raça, cor, etnia, religião, pessoa idosa ou pessoa deficiente ou mesmo origem, nesse caso, a ação penal será pública condicionada à representação. Não é mais crime de ação penal de iniciativa privada, tá certo? São essas, em síntese, as questões que eu queria compartilhar com vocês sobre crimes contra a honra, tá bom? Até a próxima!